Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Começando a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje iniciando aqui o dia 24. E hoje nós vamos falar sobre transformado pela verdade. Passa rápido, né? Já estamos aí no dia 24. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Atos 20:32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pela verdade. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Bem-vindas, quem for chegando agora, aproveite, pega teu cafezinho, teu chazinho, para iniciarmos esta manhã com esta leitura. Aproveitem para compartilhar esta live. Quantas vezes vocês começaram a ler um livro e não foram até o final? Aqui nós vamos até o final, né? Como eu falei, são 42 capítulos e a gente já está no capítulo 24. Então agora vocês vão acompanhar aí uma leitura guiada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para tornar-nos semelhantes a Jesus. Devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo 3:17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou. Tiago 1:18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Tudo isso temos na Bíblia, ou seja, é muito mais do que um manual. Não podemos viver sem a palavra de Deus.
cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão especial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2:2. E eu pergunto para vocês estão se alimentando da palavra? Vocês estão se alimentando do mel, do pão, do alimento sólido e do leite? Ou seja, vocês estão se alimentando do alimento mais importante, que verdadeiramente vai alimentar aí a alma e o espírito de vocês? Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. Quem nunca ficou numa situação que você precisava de uma orientação, que você precisava de um conselho? E aí eu falo, na Bíblia tem tudo o que você precisa saber. Tudo está na palavra. Se a gente sempre que tiver uma situação buscar a resposta na palavra, com certeza a gente vai encontrar. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Olha a importância disso. Olha a importância de conhecermos a palavra para que a gente possa combater qualquer pensamento, qualquer sentimento e o próprio inimigo que venha tentar, assolar a tua vida aí, e você, sabendo da verdade, sabendo da palavra, tendo conhecimento, você pode combater a isso, né? Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, pareceu-me a coisa certa. Ou seja, as pessoas estão indo pela opinião dos outros, estão indo porque culturalmente é o que estão fazendo. Ah, tá todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui também. O que precisamos é de um critério perfeito que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade.
Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 35. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas, para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Segundo Timóteo 3,16. Às vezes eu estou lendo algum livro que eu não compreendo muito, assim, tipo números, às vezes eu tô lendo e aí vai vindo tanta informação, porque Deus, ele é tão minucioso, tão detalhista, e aí às vezes eu não entendo ali aquela palavra, aí eu volto, eu falei, não, eu vou ler de novo até eu entender, aí eu peço sabedoria, eu falo, Espírito Santo, me dê sabedoria, me mostra o que eu preciso entender dessa palavra, para que eu possa enxergar o que Deus verdadeiramente deixou aqui nesta palavra, né? Porque eu penso assim, se tudo da Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso entender a tua palavra. Então muitas pessoas às vezes falam assim, ai, fulano leu a Bíblia toda, mas o que ele entendeu? O que ele aplicou na vida? O que ele está usando, né? Porque ler por ler não vai mudar a tua vida. Agora, você ler, interpretar e fazer com que esta palavra verdadeiramente guie a tua vida, aí sim você vai ter uma transformação. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas, que não compreendia, olha, ainda bem que não sou só eu que às vezes não entendo a palavra, né? Daquele momento em diante, depositaria total confiança na Bíblia como a única autoridade para a tua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Ou seja, a gente precisa acreditar e confiar na palavra e conhecer a palavra que é a verdade. E como a própria palavra diz, a verdade nos liberta. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Até lembrei agora, quando eu estava escrevendo o meu livro, ele é todo baseado na Bíblia, inclusive tem todos os versículos que eu me baseei nele, e conforme eu ia trazendo o conteúdo, eu ia pesquisar o que a Bíblia fala sobre isso, né? Quando eu ia falar de fé, o que a Bíblia fala sobre a fé? Quando eu ia falar de oração, o que a Bíblia fala sobre oração? Quando eu ia falar de uma vida em equilíbrio, como ser uma mulher sábia, sobre crenças, tudo que eu ia colocando no meu livro, eu colocava a parte técnica, vamos dizer assim, a parte científica, aquele esclarecimento, e trazia a minha experiência e mais a parte da Bíblia. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? E trazia ali a referência da Bíblia. Determine que quando Deus lhe mandar fazer algo, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé.
creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Quando a gente começa a conhecer a palavra, começa a reconhecer a voz de Deus e o direcionamento dele, a gente não questiona, a gente só obedece. E aí, a partir disso, muitas coisas começaram a acontecer, né? Muitas coisas que Deus confiou em mim para que eu pudesse fazer, eu simplesmente obedeço. Já fui mais resistente, né? Às vezes não quero fazer isso. Mas quando eu entendo que se Deus está pedindo, é porque Ele tem um propósito, que muitas vezes eu não vou enxergar no primeiro momento. Mas se eu iniciar o projeto, Ele vai me mostrando o propósito no caminho, porque Ele quer que a gente tenha fé, quer acreditar naquilo que a gente não vê, para que a gente inicie o projeto, para que a gente inicie o propósito. E aí, quando Ele vê que a gente está crendo, que a gente tem fé na palavra dele, que a gente confia, aí Ele vai abençoando, aí Ele vai dando os próximos passos. Devo assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar a nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Por isso que ao final de cada capítulo que a gente está lendo aqui, tem o versículo do dia para memorizar, né? Por quê? Porque é para a gente ir absorvendo esse versículo durante todo o dia. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição. Mente fechada é aquela semente que ficou à beira do caminho. Mente superficial é aquele solo pedregoso que não entra nada. Mente distraída entre os espinhos e em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8:18. Toda vez que eu tô no culto, né, que eu tô na igreja, eu sempre peço pro Senhor: Senhor, tira, né, tira a cegueira espiritual, abra os meus ouvidos, abra o meu coração, para que eu possa receber esta palavra e que eu possa entender esta palavra. Para que eu não tenha uma mente superficial, nem uma mente fechada e nem uma mente distraída durante o culto. Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor da Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao seu orgulho. E é muito perigoso isso, né? Porque às vezes a gente está ouvindo a palavra e aí algo que é falado que você não concorda, ou algo que está preocupando a tua cabeça e te distrai, e ali você desconecta da palavra, desconecta de quem está ministrando a palavra, e aí você perde a oportunidade de conhecer a verdadeira palavra. Deus pode falar até mesmo por meio de um professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Tiago 1:21. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja,
somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Ou pior, né? A leitura diária aí das redes sociais, que se deixar a gente passa facilmente, meia hora rodando ali o feed das redes sociais e às vezes não consegue se concentrar meia hora lendo a Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir a televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Quem fica assistindo um filme, uma série e passa facilmente ali 1 hora, 2 horas assistindo a TV, mas você fica 1 hora lendo a Bíblia, né? Aí a gente vai ler a Bíblia antes de dormir, lê 2 minutos e já tá assim, nossa, que sono, nossa, o olho tá pesado, né? Muitos dos que afirmaram crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas, se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido ela toda. E na turma da comunidade, nós estamos fazendo a leitura também da Bíblia. Então, esse mês as meninas estão lendo Provérbios. E aí, a cada mês a gente vem... A cada mês não, na verdade, a cada semana a gente vai vir com um livro. É que como Provérbios é um livro de sabedoria e que tem um capítulo por dia, e ele é tão importante, tem tanta sabedoria ali, que não vale a pena a gente ler de uma vez. Porque a gente precisa ler... E eu faço isso quando eu tô lendo Provérbios. Eu leio, grifo, aí eu leio de novo, aí eu falo, nossa, mas isso daqui é tão maravilhoso. Aí às vezes eu escrevo em algum bilhetinho assim pra eu ficar relendo ele várias vezes, pra eu ficar meditando naquele versículo, né? Porque a Bíblia, mais importante do que você ler por quantidade, é você ler por qualidade. É você ler e interpretar o que você tá lendo, né? Então, às vezes, eu tô estudando, tô lendo alguma coisa, aí eu falei, não, mas peraí, isso daqui eu não tô entendendo, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. Aí eu volto, aí eu leio de novo, aí eu entendo melhor. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio 17:19. A minha filha tem uma outra Bíblia, que é a Bíblia das Princesas, que eu amo ler a Bíblia dela, amo. Por isso que a gente lê, eu leio de manhã, né, quando eu vou fazer o meu devocional, faço a minha leitura na minha Bíblia, mas à noite, toda noite, antes de dormir, a gente lê pelo menos um capítulo ali para ela ir aprendendo também. Só que a versão dela, ela é um pouco mais fácil e eu amo ler a Bíblia dela. Muitas vezes eu tô lendo a Bíblia dela e aí eu, nossa filha, olha que demais isso daqui. Aí ela fala assim pra mim, ô mãe, mas você já não leu isso? Eu falei, eu já li, mas parece que na tua Bíblia tá diferente. Então é legal também a gente ter mais de uma versão da Bíblia pra gente poder comparar, porque de uma versão para outra muda muito as palavras que eles utilizam. É claro que o conceito é o mesmo e a gente tem que cair no mesmo ponto ali que Deus está trazendo esta palavra. Mas por as palavras serem um pouco mais fáceis, porque é uma Bíblia feita para criança, fica mais fácil o nosso entendimento também, né? Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. Lembrei de um livro que eu já li que chama
Eu acho que é do mesmo autor Rick Warren, que ele fala 12 maneiras de de ler a Bíblia ou estudar a Bíblia sozinho. Eu amei também esse livro, amei. E aí ele vai explicando várias formas que a gente tem de ler a Bíblia. A diferença de ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos... E ele fala desse livro dele aqui, ó, nem tinha lembrado. Ele dá a referência desse próprio livro dele. Mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há algum tempo. O livro que eu acabei de indicar para vocês. É dele mesmo. 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho. É esse mesmo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes, e aí ele dá diversos tipos, maneiras de você ler a Bíblia, diversos métodos, e para cada método tem uma forma de você estudar, né? Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. E tem gente buscando a felicidade em outros lugares, né? Tiago 1:25. Quarta, memorizar a palavra de Deus. Gente, eu acho tão lindo quando um pastor tá ministrando a palavra e ele vai citando os versículos assim. Eu falo, gente, eu quero chegar nesse nível aí, de decorar os versículos e de poder trazer essas referências, né? Eu conheço muitos versículos, mas às vezes eu não consigo lembrar a referência, né? A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, né? Como que Jesus enfrentou o diabo no deserto? Só com a palavra, só combatendo com a palavra. Toda vez que o diabo atentou Jesus, ele veio com a palavra para tomar decisões sábias, reduzir estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais
para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar, né? Faz tempo que eu não faço isso, mas eu lembro que quando eu trabalhava bem longe, eu escrevia o versículo num post-it e colava no espelhinho do carro. É impressionante a quantidade de vezes que eu olho no espelho enquanto eu tô dirigindo. Na verdade, eu pegava muito trânsito, aí toda vez que parava o carro, eu dava uma olhada. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses 3,16. E vocês têm algum outro método que vocês usam para decorar os versículos? Se vocês usam algum método, compartilhem aqui pra gente. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é um pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar. Porque quando a gente está com uma preocupação, a gente fica o dia inteiro pensando naquilo. É ou não é? Ou o que é a preocupação? A gente está se pré-ocupando, ocupando um lugar na nossa mente com coisas que talvez nem aconteçam, né? Então, se você já se preocupou, então você sabe meditar, que é toda hora vem aquela preocupação e você lembra: nossa, mas será que aquilo vai dar certo? Nossa, mas será que fulano vai fazer isso? Nossa, mas será que aquilo vai acontecer? Nossa, mas será... Meditar isso é toda hora, ao invés de pensar na preocupação, pensa no versículo, né? É necessário um esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, segundo Coríntios 3:18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, o homem segundo o meu coração, Atos 13:22, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. A gente faz no Kids, todo mês a gente recebe a palavra do mês, o versículo que vai guiar o nosso mês, e aí a gente repete com as crianças todo domingo. E, gente, é tão bonitinho que eles decoram tão rapidinho o versículo. E aí no último domingo do mês a gente faz uma gincana. Então a gente ministra diante daquele versículo. A gente vai trazer, a Fran, né, que é a nossa pastora, ela vai trazendo as ministrações dos domingos. E aí no último domingo a gente faz uma gincana fazendo perguntas sobre todas as ministrações daquele mês.
E é uma competição acirradíssima. Eles ficam assim, alguns não gostam, né? Aqueles que não são competitivos não gostam, mas tem uns que ficam assim ansiosos por chegar o dia da gincana, porque eles decoraram tudo, então eles sabem tudo, e aí eles querem participar, eles querem competir, e eles decoram com muita facilidade eles decoram o versículo, né? É muito bonitinho. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Agora, se você estiver colocando em prática, aí ele vai ficar doido, né? Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o que ele está nos ensinando aqui? Que a gente precisa ouvir as palavras e aplicá-las, para que a gente possa ser prudente e edificar a nossa casa na rocha. Mateus 7:24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil e até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo se sentir miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma palavra difícil. Como eu já falei aqui anteriormente, é impossível você, conhecendo a palavra de Deus, quando Jesus entra na tua vida, você ter o mesmo pensamento, você ter as mesmas atitudes. É impossível. Se você está estudando a palavra, se você está buscando a verdade, se você está querendo ser transformado e você está tendo as mesmas atitudes, é porque a transformação ainda não aconteceu. Quantas vezes eu lembro de coisas que eu fazia e me arrependo, porque eu falo, não acredito que eu fazia isso, não acredito que eu pensava dessa forma. Porque quando Jesus entra na tua vida, não tem como você não ser transformado, não tem como você continuar tendo as mesmas atitudes. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. Vou contar para vocês algo que aconteceu comigo quando eu tive a minha experiência com Deus.
que eu entreguei a minha vida para Jesus no momento, né, que eu estava ali passando por dificuldade, por problemas emocionais principalmente, né? E ali eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu não quero mais continuar sem a Tua presença. E entreguei ali a minha vida. E aí, na hora, Deus me direcionou. Isso foi pandemia, tá? Ou seja, não tinha nenhuma igreja aberta, tava tudo fechado. Foi bem no começo da pandemia. E Deus me direcionou. E aí eu dizia assim, tá, Senhor, eu já entendi que o Senhor tá comigo e que o Senhor vai me guiar, mas assim, como é que eu faço para sair daqui agora, né? Me ajuda, o que eu faço agora? E Deus me direcionou. Agora você vai ler a minha palavra, você vai fazer um jejum e oração. Então são essas 3 coisas que a gente precisa fazer. Conhecer a verdade, jejuar e orar. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a estudar a Bíblia sozinha, porque era o que dava para fazer. E aí depois, né, que as igrejas voltaram, tudo, eu conheci a igreja que eu frequento hoje, e eu cheguei na igreja, mas com tanta sede de conhecimento, mas com tanta sede da palavra, com tanta sede, que eu ia com meu caderninho e eu ia anotando tudo. E eu faço isso até hoje, porque a verdade, ela se renova, a palavra se renova todos os dias. A cada momento em que a gente está numa outra fase da vida. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia todos os dias, né? Então, a melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer. Verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então, Luna, vem cá. Então, escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim, a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Entende? Não é só apenas uma leitura, é para mudar a nossa vida. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. A verdade me transforma. Versículo para memorizar. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Pergunta para meditar. O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Então, que no dia de hoje nós possamos buscar a palavra com fome, né? Com sede, para que a gente possa buscar a verdade de que tudo que a gente precisa está nela. Tudo o que a gente precisa. Eu falo assim, gente, é um manual de vida. Então, qualquer situação que você esteja passando, qualquer dúvida que você tenha, é nela que você vai encontrar. É na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que no dia de hoje vocês possam buscar ardentemente o conhecimento da palavra. Não só hoje, né? Mas, para quem ainda não tem o hábito, que hoje seja o início desse hábito. Essa semana, nós
estamos desenvolvendo novos hábitos com a turma da comunidade. Então, um dos hábitos, né, importante para a gente ter na nossa vida é o estudo da Bíblia. Ou seja, tem que ser uma coisa que tem que... O que é hábito? É aquilo que você faz de forma automática, que você não pensa para fazer, tá? Automático, que eu quero dizer aqui, não é ler a Bíblia de forma automática, mas sim buscar a palavra como quem busca água quando tá com sede, sabe? Quem busca comida quando tá com fome. Então que a gente tenha fome e sede do conhecimento da palavra todos os dias. Que vocês sejam abençoados, tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Lembrando que aqui no Instagram essa live não fica salva, eu subo ela lá pro YouTube. Quem estiver assistindo depois pelo YouTube, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, para vocês receberem a notificação de todos os vídeos aqui postados, tá bom? E para quem quer receber todos os capítulos deste livro, acessem o grupo no WhatsApp para vocês poderem receber os links e todos os capítulos, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.